Amém, Pai do Senhor, pastor Marcos Vinícius, que Deus continue guardando a sua vida, e agradecemos por esta rádio maravilhosa, Rádio Mensagem de Esperança, a qual Deus colocou no seu coração este projeto, e é uma bênção para as nossas vidas, em nome de Jesus. Eu quero saudar todas as pessoas que estão aí nas suas casas, nos transportes, em algum local, ou pelo aparelho celular, ou pelo computador, onde esteja ouvindo esta palavra. Eu saudo a vocês com a paz do Senhor. Um pastor Marcos Vinícius falou, a gente falou sobre o passado, sobre o futuro, e hoje a gente vai falar sobre o presente. Na realidade eu ia fazer só uma mensagem na época que eu fiz, e se tornou em 3, porque não há como falar do presente sem falar do passado e do futuro, e temos muitas coisas a falar. Amém? Quando eu falei do momento passado, eu usei como base o texto de Eclesiastes 7:10, foi o mais usado, que diz assim: nunca digas, porque foram os tempos passados melhores do que os de hoje. Esta palavra não vem de sabedoria. Quer dizer, o tempo passado ele já foi. Não é sábio ficar dizendo que o tempo passado era bom e tal. Claro que tem momentos bons, sim. Mas o que o Salomão está querendo dizer é que o que vale é o hoje. O passado já foi. Nós podemos trazer, eu também falei que a gente pode trazer coisas do passado, sim. Mas não a ponto de ferir o nosso presente. Nós podemos, sim. E também falei do futuro. Quando eu falei do futuro, eu usei como base o texto de Mateus capítulo 6, versículo 34, que Jesus disse: por isso vos digo, não andeis preocupados com o dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta a cada dia as suas próprias dificuldades. Eu usei que não podemos pegar o futuro e também deixar de viver o presente por causa de um futuro, como preocupações, e tem pessoas que até projetos futuros eles impedem da pessoa ter um momento feliz. Aliás, a ansiedade é um dos pontos principais, é uma preocupação exagerada com o futuro, com algo de ruim que pode acontecer, ou até algo de bom que a pessoa está projetando e medo que não aconteça. E segundo algumas pesquisas, a gente escuta muitas, 70% das coisas que a gente imagina que pode acontecer no futuro não acontecem. Isso já é um alívio para a nossa alma, em termos de coisas que a gente fica imaginando. Mas a nossa mente é de Cristo. Aí hoje nós vamos falar sobre o presente. E antes da pregação, o pastor Marcos Vinícius falou algo tremendo na última pregação. A intenção aqui não é que você elimine o passado, e nem que você elimine o futuro. Não é isso. É que você não deixe de viver o presente por causa do passado ou por causa do futuro. E o pastor Marcos Vinícius falou sobre equilíbrio. A intenção aqui é que a gente traga um equilíbrio para a nossa vida. Não vivemos apenas do passado e nem vivemos apenas do futuro. Porque o passado ele foi feito de um momento presente, e o futuro também ele é feito de um momento presente. E hoje, quando nós vamos falar sobre o momento presente, eu trouxe como base o Salmo 118, versículo 24. Eu uso muito este versículo quando as pessoas estão completando o ano de vida, que realmente é tremendo. Salmo 118, versículo 24 diz assim: este é o dia que o Senhor fez, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Pai maravilhoso, aqui estamos nós com o texto base sobre esta mensagem, que hoje nós vamos falar sobre o momento presente, Pai. Me ajuda, Pai, em nome de Jesus. Amém, porque sem Ti nada podemos fazer. Hoje nós vamos falar sobre um momento mais importante sobre o passado, o presente e o futuro, que é o presente. Nós não queremos tirar a importância do passado nem do futuro, mas queremos dar a maior ênfase ao momento presente. Eu fiz até eu falei algo sobre porcentagem que eu imaginei no meu coração. Eu não foi baseado em pesquisas. Que nós devemos viver 10% do passado, 20% do futuro e 70% do presente.
Essa é uma base que eu tirei para a minha vida. Porque tudo é feito de um momento presente. E hoje eu quero trazer mais alguns conselhos que eu trago para a minha vida. Porque quando eu descobri em 2006 que eu tinha um problema na vista de 10%, e é um problema chamado Stargardt's, que ou baixa visão ou visão limitada, que a gente enxerga, dá para andar, dá para se locomover, dá para fazer algumas coisas, mas não dá para ser 100%, é 10% apenas. E o médico disse que ele não sabe ainda, na época, talvez hoje já saiba, foi em 2006, ele não sabia como era o procedimento, como ia ser o momento final do auge dessa doença. Ele não sabia se conseguia ver luzes fortes, ele não sabia como era. E naquele tempo eu fiquei preocupado, até o momento que eu decidi viver o dia de hoje, o momento presente, e peguei este versículo de Mateus 6,34, o finalzinho: basta a cada dia as suas próprias dificuldades. Então eu me decidi a viver o momento presente, o momento de hoje, como o dia mais feliz da minha vida. Como vai ser quando eu tiver com 60 anos? Eu não sei. Se vai zerar a visão. Eu sei que eu creio num Deus Todo-Poderoso, que ainda que Ele restaure, ou que Ele não restaure a minha visão, eu confio nele e eu vou viver o momento de hoje. O dia 25 de janeiro de 2023 como o momento mais feliz da minha vida. E esse é o primeiro conselho que eu quero dar para você nesta mensagem. Viva o dia de hoje como o dia mais feliz da sua vida. Começar a olhar as coisas de hoje, o que está acontecendo hoje. Alex, mas como vai ser com o novo governo? Alex, mas como vai ser? Será que a pandemia, essa doença pode voltar? Alex, mas como vai ser? Será que as coisas vão ficar mais caras? Não se preocupe. Mateus 6,33, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Jesus diz: por isso vos digo, não andeis preocupado, dizendo o que comeremos, ou o que beberemos, ou com o que nos vestiremos, porque todas estas coisas os gentios procuram. Estou falando Mateus 6 do final para o princípio, né? E antes, lá no versículo 25, ele diz que nem os passarinhos, eles não guardam em celeiro, e todo dia Deus dá a ele o que comer. Ele não está eliminando o trabalho, mas ele está dizendo que Deus cuida. E os lírios do campo, as árvores, a gente olha para as árvores, nem o rei Salomão em toda a sua glória se vestiu tão bem como qualquer uma destas árvores, dessas flores. Então Deus está dizendo: vivam hoje. O dia mais feliz da sua vida. Nós não sabemos o futuro, irmãos. Só sabemos que Deus está no futuro, e é o principal para nós. Então se alegre hoje, cante hoje, viva hoje, vá para a igreja hoje, abrace hoje, ame o seu irmão hoje, viva hoje como o dia mais feliz da sua vida. Não viva do passado, e também não viva do futuro. Olha que bênção. Não viva só do passado. Deixa eu acrescentar só aqui. Não viva só do passado, e também não viva também só do futuro. O passado não volta mais, pessoal, e o futuro ainda vai vir. Então, o que você tem no momento é o momento presente. O presente é um presente de Deus. Por que viver de incertezas, irmãos? Se o que nós estamos vivendo, esse momento, eu estou aqui na rádio. Eu tenho de viver esse momento aqui, que eu estou na rádio, é como o momento mais feliz da minha vida. Eu tenho de dar o meu máximo nesta pregação de agora. Eu não sei se eu vou ter outra oportunidade de vir aqui. Então a minha responsabilidade é no momento presente. O passado, irmãos, vou falar algo aqui que é meio complicado da minha mente. O passado, quando ele era passado, ele era presente. Você está entendendo? Por exemplo, o dia 1º de janeiro de 2023. Quando ele era o dia 1º, ele era o dia presente daquele momento. Ele é passado hoje. O dia 1º de janeiro é passado hoje. Mas naquele dia ele não era passado. No dia 1º ele era o dia 1º, o dia presente. Então quem viveu o dia 1º de janeiro feliz, viveu. Quem viveu infeliz, viveu também.
Você está entendendo? Então o certo mesmo é vivermos o hoje. E o futuro, quando ele chegar, ele não vai ser futuro, ele vai ser presente também. Só para você ter ideia da dimensão do momento de hoje. Quando o dia 1º de fevereiro de 2023 chegar, ele não vai ser o futuro, ele vai ser o presente. Então nós temos de viver o presente, até porque, irmãos, que meu dia 1º de fevereiro, ele vai depender do dia 25 de janeiro de 2023. Porque a gente é o que a gente planta, a gente colhe o que a gente planta. Quando a gente vai mudando de um ano para o outro, diz, ano novo, vida nova. Mas se a gente continuar fazendo as mesmas coisas, vai ser a mesma coisa. Eu nunca vi ninguém plantar feijão e colher milho, nem nunca vi ninguém plantar milho e colher arroz. A gente colhe o que planta. Então o que nós vamos ter no futuro é o que nós plantarmos hoje. A melhor maneira de viver um presente com abundância, sabe qual é, irmãos? É buscando a Deus todos os dias da nossa vida. Quer viver o momento de hoje, o presente, feliz? Busque a Deus. Hoje eu amanheci assim com algo, uma paz de espírito tão grande, irmãos, que eu não tenho como explicar. Eu estava ali na minha cozinha, eu moro na casa de 3,5, eu gosto de citar isso para você ver que a felicidade não depende de coisas ou de objetos ou de algo exterior, mas é de dentro para fora. Eu estava ali, irmãos, ouvindo a pregação do Luciano Subirá, e ali me regozijando, dando glória a Deus, ali agradecendo a Deus por esses pingos d'água que estão caindo. Você tem noção do que é agradecer por um pingo de água? Uma felicidade imensa. E não precisei, irmãos, de outras coisas, como grandes viagens, como grandes conquistas, não. Só precisei estar na minha cozinha, fazendo o meu café. Foi o bastante para mim, com Jesus, é claro. Estava adorando a Jesus, coando o café, fazendo o café, e agradecendo a Deus por aquele momento. Então o dia de hoje é o dia mais feliz, e se a gente não buscar a Deus, nós não vamos ser felizes nunca. Sempre vai faltar algo na nossa vida para sermos felizes. Eu quero contar um exemplo do que aconteceu comigo, para você ter uma ideia do que é a pessoa ler a Bíblia e orar, e ir para a casa de Deus, é claro. Eu fui para a casa do meu pastor, e lá a gente costuma ir para lá, tomar um café junto com a turma, às vezes almoça por lá, passa um dia ou dois. É a casa que o nosso pastor tem aqui no bairro do Cruzeiro, em Itapipoca, né? Falando para o Brasil, às vezes a gente se esquece e pensa que está falando só para a nossa cidade. E lá não tem o aparelho de internet, não tem internet. E não é contra a internet, que a internet é boa, eu uso a internet, nós estamos transmitindo a rádio pela internet. Mas como lá não tem internet, aí eu não dava para ver o YouTube, não dava para ver outras coisas, redes sociais. Aí eu fui e disse, rapaz, eu vou ler a Bíblia. Não que eu leia a Bíblia só quando falta, entenda, irmão. Mas naquele momento eu disse, eu vou aqui passar a tarde todinha lendo a Bíblia. E eu comecei a ler, eu estava em Salmo 20, ou 120. Li Salmo 120. Terminei até o Salmo 150 nessa tarde e entrei em Provérbios e fui até quase o capítulo 10 de Provérbios. Eu li, se o Salmo fosse capítulo, eu tinha lido quase 40 capítulos da Bíblia naquele dia. Irmãos, se eu falar para vocês que teve algumas coisas da Bíblia que eu li que eu não entendi nada, mas eu li isso mesmo. E eu comecei lendo e me regozijando. Aí eu terminei, os meninos chegaram, a gente começou a conversar, eu parei de ler a Bíblia com quase 40 capítulos lidos naquele dia. Quando foi à noite, me veio uma felicidade tão grande, que eu comecei a dar gargalhada sozinho, no quintalzinho que eu tenho de 3,5 por 2,40. Não precisou da Lamborghini nem do Corolla para me dar gargalhadas de alegria. Não precisou da minha casa na praia, na serra e no sertão. Não precisou do meu apartamento de 10 milhões em Copacabana, no Rio de Janeiro. Não precisou da minha vida de eu comprar um jatinho de 50 milhões. Não precisou de eu conseguir um helicóptero.
Nada contra essas coisas, mas não precisou de nada, não precisou de eu ganhar um emprego, ganhando 50 mil reais por mês, não. Só precisou de eu ler a Bíblia e buscar Deus naquele dia. Mesmo sem entender, ali eu estava e comecei a ler. Aquela felicidade ali que eu senti, nada no mundo paga. Você ficar, parece um maluco, né? Um doido, sozinho no quintalzinho, olhando para o céu, e começar a sorrir, dar gargalhada, eu não conseguia parar de sorrir. Eu disse, que Deus maravilhoso. Que maneira maravilhosa de viver. Um cara com 10% de vista, no quintalzinho de 2,40 por 3,5, que nem rebocado é. Uma esposa passando por um tratamento de CA, ganhando mais ou menos um salário por mês. Ter uma felicidade desse nível, desse tamanho, a qual não dá para entender, é porque é de Deus. E a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará as vossas vidas. João 14, 27, Jesus disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Esta é a paz que Deus dá, que não depende de coisas, não depende de conquistas. Se a sua paz que você está esperando depender de coisas, de conquistas, de dinheiro, de fama, de sucesso, de várias visualizações das suas redes sociais, se depender disso, a sua vida espiritual está falida. Porque a sua paz depende somente de Jesus. Outro conselho para viver um dia de hoje feliz, o presente feliz: não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. E eu trouxe aqui, eu trouxe aqui um texto de Eclesiastes. Eclesiastes, capítulo 10, 9 e 10. Olha o que aqui diz: tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-a com todas as tuas forças, porque no além para onde tu vais não há obra, nem projetos, nem conhecimento e nem sabedoria alguma. Nós temos algo que a gente tem de eliminar da nossa vida. E aqui eu vou falar com muitas pessoas. Muitas pessoas têm isso. Para você ter um momento presente feliz, não procrastine. Eu aprendi essa palavra agora, viu, irmãos? Uns dias para cá. Eu nem sabia que existia esse nome tão bonito. Procrastinar, irmãos, é ter algo para fazer e ficar adiando. Amanhã eu começo. Próxima semana eu começo. No começo do ano eu começo. Eu tenho de me exercitar. Daqui a próxima semana, segunda-feira, comece hoje, quarta-feira. Não precisa estar esperando, procrastinando não. Faça hoje. Tem um projeto, vá olhar, eu preciso estudar para me passar no concurso. Comece hoje. Tenha projetos. Quer ler a Bíblia? Comece hoje. No próximo ano eu vou ter um plano de leitura. Não, faça plano de leitura hoje. Não procrastine, irmãos, isso é um mal de nós brasileiros. Quer fazer? Faça hoje. O que eu acho interessante, quando Deus diz, faça de toda a tua força. Ele não diz, além das tuas forças. Faça além da... Não, aí é que está o erro. De muitas vezes a gente quer fazer algo também que prejudica o nosso presente. É ficar querendo fazer algo que não dá para a gente fazer. É o outro extremo. Faça com toda a sua força. O que é que dá para você fazer? Cabe no seu tempo? Dá para você organizar isso? Dá para você estudar? Dá para você ler 1 hora de Bíblia por dia? Faça com toda a sua força. Porque no lugar para onde nós vamos, que é depois de morrer,
não há projetos, não há obra, não há sonhos, não há nada disso. Vai ter depois que nós subirmos com Jesus. Mas enquanto a gente estiver lá esperando, não tem nada disso. Então faça hoje, irmãos. Se tiver de fazer algo, se tiver de beijar alguém hoje, beije. Se tiver de abraçar alguém hoje, abrace. Se tiver de ajudar alguém hoje, ajude. Se tiver de fazer qualquer coisa hoje, faça. Não espere por amanhã, não. Amanhã a gente não sabe de nada, não, irmãos. A gente não sabe de nada. Nunca deixe com que o seu passado, nem com que o seu... Nunca deixe com que o seu passado, nem com que o seu futuro roube a sua felicidade hoje. Tem pessoas que pensam tanto no passado que roubam a felicidade dela hoje. Eu falei para vocês na outra pregação, quando eu falei sobre o passado. Uma moça chorando, sem felicidade no momento presente, por causa de uma coisa que ela tinha feito com a mãe dela há 25 anos atrás, e a mãe dela já tinha falecido. E eu disse: moça, deixa o passado para trás. Dá para você pedir perdão à sua mãe? Ela já morreu, não dá. Então, se não dá para você pedir perdão à sua mãe, peça perdão a Deus e a você mesmo. Se perdoe. Você não já conhece Jesus? Jesus já lhe perdoou. Isaías 1:18 ou 19, sei lá, diz que todos os nossos pecados Deus lança nas profundezas do mar e dele não se lembra mais. Como é que Deus decidiu não se lembrar e você ainda fica querendo lembrar? Não deixe com que o passado roube o seu presente, irmãos. Se aconteceu algo no passado, pede perdão a Deus e a você mesmo. E perdoe eu mesmo. Porque às vezes Deus perdoa e você não se perdoa. Outros deixam o futuro roubar o seu presente. Eu tenho de fazer uma casa maior. E aí deixe com que aquele projeto que ela colocou fique perturbando a sua mente no presente. Calma. Tem até o louvor. Calma. Calma, não se preocupe, tenha calma. Viva o hoje, se alegre. Olhe para essa chuva maravilhosa da nossa vida. Vamos viver o hoje, amando, louvando a Deus em todos os momentos, em nome de Jesus. Eu trouxe aqui uma lista de algumas coisinhas para encerrar, né? Eu vou encerrar de mais ou menos umas 6 coisas que nós devemos fazer no momento presente. Faça hoje. Algumas coisas que nós devemos fazer hoje, porque nós não podemos ter outra oportunidade. Nós podemos, aliás, não ter outra oportunidade. Ou na primeira oportunidade que você tiver, comece a fazer. A primeira coisa que eu quero colocar aqui é ter o seu momento com Deus todos os dias. Falei ainda agora. Ainda agora. Foi, irmãos. Todos os seus momentos tenha com Deus. Mateus capítulo 6, versículo 33. Já falei agora nesta pregação. Mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Busque a Deus hoje. Tenha o seu momento, comece hoje. Faça um projeto hoje. Salmo 37:4 diz: deleita-te no Senhor e Ele concederá os desejos do seu coração. Sabe o que é deleitar? É se jogar mesmo ali nas escrituras sagradas. É amar, orar. É gostar de ir para a igreja. Se deleitar é dizer: Senhor, a minha vida é tua. Lá em Salmos diz: como amo a tua lei, é a minha meditação de dia e de noite. Salmo 119, versículo 105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Lá em Salmo 23 diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará, e Ele não me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente em águas tranquilas, refrigera minha alma pelas veredas da justiça, por amor do teu nome. Esse é o nosso Deus Todo-Poderoso. Tem um versículo, se eu não me engano, é Salmo 1, versículo 2. Antes o seu prazer, olha, está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas suas folhas não caem, e tudo quanto ele faz prosperará. O seu prazer está na lei do Senhor. Quer ser feliz? Busque ter o seu prazer na Bíblia Sagrada.
na oração. Se deleite nisso para ter um presente maravilhoso. Outra coisa do presente, dizer o eu te amo para o seu próximo. Você já disse hoje eu te amo? Eu te amo. Diga, marido, eu amo. Diga eu te amo para a sua esposa. Filho, diga eu te amo para os seus pais. Pais, diga eu te amo para os seus filhos, para os seus irmãos, para os seus vizinhos, para os irmãos da igreja. Diga eu te amo e Jesus te ama também. Você não sabe a força que essa palavra tem. Deus é amor. Eu tenho um filho que antigamente ele era um pouco fechado. E toda vez que eu via ele, eu dizia assim: ei, eu te amo. Eu dizia o nome dele. Não vou dizer o nome dele aqui na rádio. Aí ele ia passando, eu disse: meu filho, eu te amo. E ele nada, tá bom, pai. E eu dizia de novo, no outro dia: meu filho, eu te amo. E ele: tá bom, pai. Aí eu disse várias vezes, por várias vezes, eu te amo. E ele só dizia: tá bom, pai. Tá bom, tá legal. Quando foi um dia, eu estava lá na sala, tranquilo, quando eu escutei uma voz subindo a escada: pai, eu te amo, pai. Eu, oh glória. Porque eu dizia eu te amo para ele, e aquilo refletiu. É como um espelho, irmãos. Quando você ama, o amor volta para você. Quando você ajuda, a ajuda volta para você. Quando você cumprimenta alguém na rua, aquele cumprimento volta para você. Quando você dá paz do Senhor para alguém, aquela paz volta para você. E se a pessoa não quiser, volta a si mesmo. Assim diz a palavra do Senhor. Outra coisa para ter um presente feliz: ajudar alguém hoje. Deixa eu falar algo aqui sobre a carta de Tiago. Tiago diz que quando chegar alguém pedindo ajuda na sua casa, e você tiver, né, para dizer: tá bom, meu irmão, eu vou orar por ti e vai em paz, que Deus lhe acompanhe. Isso é falsidade, isso é hipocrisia. Se a pessoa está precisando de roupas e de comida, e você vai e diz que vai orar pela pessoa, meu irmão, a pessoa está precisando do hoje, precisando no momento. E às vezes nós conhecemos Deus conhece o nosso coração, e às vezes a gente usa dessa manha, dessa artimanha. Vamos orar pelo irmão, podendo ajudar, ajude hoje, ajude a pessoa. E eu estou falando de espécie mesmo, irmão. Pode ser em dinheiro, pode ser em alimento, pode ser em roupas, pode ser num abraço, sim. Pode ser. Faça, irmãos. Para de dizer que está só orando pela pessoa, orando e não faz nada pela pessoa. Aí a empresa de energia vem e corta a luz da pessoa, e a sua oração não serviu de nada. Se você puder ajudar. Aí a KGS vem e corta a água da pessoa, e você orando pela pessoa. Se você pode ajudar, ajude. Faça alguma coisa pela pessoa. Fisicamente mesmo, irmãos. Deus conhece. Se você está usando esse termo aí, vou orar por ti, só para se livrar de uma ajuda. Então ajude, faça. Mais uma coisa para viver um momento, um presente feliz: perdoar ou pedir perdão. Lá em Mateus capítulo 6, versículo 14 e 15, diz assim: ó: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai perdoará as vossas ofensas. Se vocês, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai celestial não vos perdoará as vossas ofensas. O perdão é uma via de mão dupla. Alex, mas eu não estou com desejo de perdoar. E quem foi que disse que pedir perdão ou perdoar é um desejo do coração? Pelo contrário, enganoso é o coração. Quem pode entender? Onde eu escrevi este versículo? Lá em Jeremias 17, se eu não me engano, é no versículo 9. Quem pode entender? Quem pode compreender? Ele é mais perverso, irmão. Não confie só no seu coração, não. Aliás, não confie no seu coração. Provérbios 4:23 diz: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Lá em Mateus 15 diz que do coração procedem furtos, blasfêmias, roubos, mortes. Como é que você quer confiar no seu coração? Eu não estou com desejo no coração de perdoar. Perdoar, irmãos, não é um desejo. Pode ser também, glória a Deus. Mas quando não tem, é um mandamento e uma ordem que deixa a gente, que é uma passagem para ir para o céu. Claro que a passagem é a morte de Jesus lá na cruz do Calvário.
Mas se nós não perdoarmos, nós podemos impedir, irmãos. E sem perdão, até as nossas orações não são ouvidas. Tem um texto que muitos pastores não gostam. Se tu levar a tua oferta até o altar e souber que alguém tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta ali no altar e vai ter com ele e pede perdão ou perdoa. É sério. Ouvi muito essa semana nas pregações que eu escuto. A falta de perdão é um veneno que você toma todos os dias pensando que quem está morrendo é o seu inimigo. Quem está morrendo é você. Talvez tenha alguém aqui nesse momento, ouvindo, do outro lado aí, ouvindo e dizendo: eu tenho de perdoar. Não é um desejo, irmãos. É um mandamento de Deus. E mandamento eu não decido se eu quero ou se eu não quero. Eu faço, mesmo sem vontade. Só um exemplo que aconteceu no tempo que eu era presidente do louvor de uma igreja. Eu falei sobre esse assunto de perdão ou perdoar. E uma irmã foi e disse assim: Alex, mas se eu perdoar sem vontade, eu não estou sendo falso ou hipócrita? Aí eu fiquei assim pensando, eu disse: tá bom, você acha que você está sendo hipócrita? Eu acho, porque eu não estou com vontade de perdoar tal pessoa. Se eu for pedir perdão sem vontade, eu estou sendo falsa com ela. Eu disse: pois tá bom. Tu já sentiu vontade de pecar nessa semana? E ela: senti. Tu pecou? E ela: não. Tu foi falsa com Deus? Ela: não, eu não pequei. Mesmo com vontade, eu não pequei. Eu estava com vontade de pecar, mas eu não pequei. E tu foi falsa com Deus? Ela: eu acho que não. Mesmo jeito com teu amigo. Se tu não, mesmo sem vontade de pedir perdão ou perdoar, e você perdoa, você está agradando a Deus, mesmo sem desejo. Porque você está cumprindo um mandamento de Deus, mesmo sem vontade de cumprir. Isso também é bíblico. Isso também é bíblico. Porque muitas vezes, irmãos, a gente espera que o nosso coração... Eu estou cheio desse assunto, irmãos. Já preparei uma mensagem falando sobre o coração, sobre essa parte. E a gente se enche daquilo, né, pastor? A gente se enche do que a gente vai ver, do que a gente vai ler. Porque da boca fala que está cheio o coração. Cuidado com os seus desejos. Às vezes os seus desejos podem levar à ruína. Às vezes o desejo de não perdoar pode nos levar a não ir para o céu. Meu Deus do céu. Mais uma. Iniciar o seu projeto hoje. Falei sobre procrastinar, gostei dessa palavra. Não fique adiando, irmãos, os seus projetos. Você quer fazer algo? Comece hoje. A partir de hoje, vá em frente. Não espere para começar na segunda-feira, não. Comece hoje o seu projeto, hoje, porque assim a gente vai viver um momento lindo na presença de Deus. E eu quero encerrar falando deste momento presente, já no final da pregação. Não foi muito hoje igual às outras, porque nas outras eu já tinha falado quase tudo, né? Eu quero contar uma história que aconteceu real, certo? Eu escutei e eu quero aplicar aqui para a gente encerrar. Aqui no Brasil tinha um jogador muito famoso. Tinha não, ele ainda é vivo. E ele, muito dinheiro, irmãos. O dinheiro dele tinha sido baseado na época em mais de 100 mil reais por dia, porque ele ganhava em euros. Isso é muito dinheiro, né? E nessa reportagem a mãe dele tinha morrido. E o enterro da mãe dele que ele tinha feito, o velório, todo o procedimento, tinha sido um enterro comum e simples. Não um negócio fajuto não, mas comum, simples, com qualidade. Mas não tinha sido aquele negócio grande para o Brasil todo saber. Não, ele foi lá e fez o enterro da mãe dele comum. E um amigo dele se escandalizou com aquilo e falou para esse jogador: rapaz, cara, como é que tu faz um negócio desse? Tu, milionário, conhecido em todo mundo como um dos melhores jogadores do mundo, como é, cara, que tu faz um enterro comum para tua mãe, um enterro simples? Por que tu não fez algo grande, chamou a imprensa, chamou os jornais, fez algo mesmo extraordinário para tua mãe? E ele falou para o amigo dele, esse jogador muito rico, assim: cara, o que eu tinha de fazer pela minha mãe, eu fiz quando ela estava viva, no momento presente em que eu estava com ela. E ele começou a dizer uma lista de coisas, porque agora ela morreu, não dá mais para me fazer nada por ela,
Mas quando ela estava viva, eu fiz. E ele disse: olha, eu dei uma das melhores casas para minha mãe quando ela estava viva. Só a casa da minha mãe era quase 2 milhões de reais. Eu dei um dos melhores carros para minha mãe enquanto ela estava viva. Eu estipulei um valor mensal para minha mãe de 50 mil reais por mês. Olha a lenhada, irmãos, do que esse cara fez enquanto ela estava viva. Falei 3 coisas materiais. Agora eu vou falar da parte que ele fez também como filho, não só materialmente falando. Todas as minhas folgas que eu tinha no meu clube de futebol, eu vinha para a casa da minha mãe e tirava um dia completo, a começar de manhãzinha, para ficar com a minha mãe. A gente ia almoçar no melhor restaurante que tinha. Eu levava ela para o shopping, ficava com ela na praça, conversando com ela. À noite a gente saía, ou ficava em casa com ela. A gente assistia filme, eu andava com ela nas ruas de mão dada. Enquanto ela estava viva, eu fiz isso. Eu não deixei para fazer essas coisas pela minha mãe, depois que ela morreu. E eu estou aqui com um enterro simples para ela, justamente para mostrar isso para as pessoas. Se alguém viesse me perguntar, eu falar isso: faça pela pessoa que você ama e pela que você não ama também, enquanto a pessoa está viva no momento presente. Você que está me escutando aí, na sua casa, onde você estiver, se você tiver de pedir perdão a alguém hoje, ou familiar ou não familiar, vá pedir perdão hoje. Uma das piores coisas que pode existir na vida de uma pessoa, eu nunca passei por isso e nem quero passar, talvez seja o remorso de ver a pessoa dentro de um caixão e não ter pedido perdão. Se tiver de ajudar a pessoa, ajude hoje. Não espere para levar negócio de coroa de flores, não. Faça hoje enquanto a pessoa está viva. A minha mãezinha tem 90 anos de idade. Agora no mês de fevereiro ela vai completar 91 anos de idade. E desde que eu conheci a Jesus, eu decidi todos os dias, e ali quando eu estou em casa, é claro, e ali a minha mãe fica na calçada sentada, e eu vou lá e dou um abraço nela e digo: mãe, eu te amo. Vou lá, falo com ela, brinco com ela, todos os dias, e subo. Sabe por quê? Porque eu não quero, no dia que a minha mãezinha partir, né? Claro que eu posso ir também, mas no dia que ela partir, eu ficar com remorso, dizer: a minha mãe estava do meu lado e eu não vinha ver ela. Então faça isso. Vá, diga eu te amo para alguém hoje. Dê um presente a alguém hoje. Visite alguém hoje. Vá falar com alguém hoje. Faça-o hoje. Não espere pela manhã. Faça no dia de hoje. Eu quero agradecer a Deus e fazer uma pequena oração aqui. Passo para o pastor Marcos Vinícius. Senhor Jesus, Pai, eis aqui a nossa vida, Pai. O Senhor sabe o tanto que eu gosto de vir aqui para o rádio, transmitir. Não é intenção de aparecer, não é intenção de querer, não. É intenção porque eu sei que as palavras que nós falamos aqui neste rádio está neste momento falando com alguém que está aí talvez com raiva de alguém, talvez querendo falar algo para alguém, talvez querendo ajudar alguém, está querendo procrastinar, Pai. E eu te peço, em nome de Jesus, Pai, que esta palavra tenha entrado no coração de alguma pessoa e a pessoa tenha decidido a partir de hoje viver o dia mais feliz da sua vida, que é o hoje, que é o dia de hoje, Pai. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado, Pai, que nós venhamos a viver o hoje como se fosse o dia mais feliz da nossa vida. E eu encerro com a frase que eu disse no início da primeira pregação: o presente é um presente de Deus. Viva o momento presente como se fosse o último dia da sua vida, ou como se fosse, como é, o dia mais feliz da sua vida. Eu agradeço em nome de Jesus. Amém e amém e amém.